Em um país dilacerado pela guerra, onde o medo bate a porta antes mesmo do amanhecer, onde a fé se tornou um alvo e o simples ato de orar pode custar a liberdade, uma comunidade luta pela sobrevivência. Agosto de 2025, norte de Khartoum, Sudão. Um funeral silencioso, interrompido pela força brutal. 5 cristãos arrancados de suas orações e levados para a prisão, apenas porque acreditam. O mundo fecha os olhos, mas a perseguição cresce. E a pergunta ecoa: até quando? A perseguição contra cristãos no Sudão voltou a ganhar força em meio ao caos da guerra civil que assola o país. No último dia 16 de agosto, policiais interromperam uma simples reunião de oração fúnebre em Khartoum Norte e prenderam 5 cristãos sul-sudaneses, entre eles o pastor Peter Perpenhu, da Igreja Presbiteriana do Sudão. O grupo participava de um culto em memória de um irmão em Cristo, quando soldados chegaram de forma repentina e, diante da comunidade, levaram os fiéis detidos. Eles foram conduzidos à prisão de Omdurman, uma das maiores do país, sem qualquer acusação formal apresentada até o momento. As autoridades alegam que os cristãos estavam de forma irregular no Sudão, mas nem prisão preventiva nem deportação foram oficialmente comunicadas. Para líderes cristãos locais, tudo não passa de uma nova onda de perseguição, disfarçada de ação policial. Segundo relatos obtidos pelo Morning Star News, muitos cristãos, principalmente os sul-sudaneses e etíopes que vivem em Khartoum, estão com medo de sair de casa. Policiais têm batido de porta em porta, prendendo estrangeiros sem qualquer critério, e famílias inteiras vivem escondidas para não serem levadas. Uma das mulheres presas recebeu uma ordem clara: pagar 600 mil libras sudanesas, o equivalente a quase $1.000, ou então permanecer 6 meses atrás das grades. A chamada multa mais parece um suborno, algo cada vez mais comum diante da corrupção que se espalha com a guerra. O clima de hostilidade também é alimentado nas redes sociais, onde extremistas muçulmanos incentivam abertamente as autoridades a prenderem cristãos sul-sudaneses, tratados como indesejados em diversas regiões. Essa prisão aconteceu justamente em El Had Youssef, no distrito de Isnail, área considerada reduto das Forças de Apoio Rápido, a RSF, grupo paramilitar que trava uma guerra sangrenta contra as Forças Armadas do Sudão, a SAF. Desde abril de 2023, quando o conflito explodiu, igrejas têm sido atacadas, bombardeadas e saqueadas por ambos os lados. Casas e comércios de cristãos foram destruídos e há relatos de assassinatos e abusos sexuais contra membros da comunidade cristã. O relatório mais recente da Portas Abertas, que monitora a perseguição religiosa no mundo, confirmou esse cenário. A edição de 2025 da Lista Mundial da Perseguição coloca o Sudão na 5ª posição entre os países mais hostis ao cristianismo, um salto em relação ao ano anterior. O documento descreve que cristãos de todas as denominações estão presos no caos, incapazes de fugir, enquanto igrejas são bombardeadas, saqueadas e transformadas em bases militares. A guerra civil, que já dura mais de um ano, é fruto da ruptura entre 2 antigos aliados, o general Abdel Fattah al-Burhan, chefe das Forças Armadas, e Mohamed Hamdan Dagalo, comandante da RSF. Ambos integraram o governo militar após o golpe de 2021, que derrubou os avanços conquistados desde a queda do ditador Omar al-Bashir em 2019. Burhan e Dagalo divergiram sobre o processo de unificação das forças militares. O general queria integrar a RSF ao exército em 2 anos. Dagalo exigia 10. O impasse transformou-se em guerra aberta, arrastando o país para uma nova tragédia humanitária. De acordo com a ONU, mais de 11.900.000 pessoas já foram forçadas a deixar suas casas, enquanto dezenas de milhares perderam a vida em meio aos combates. O drama é ainda maior para os cerca de 2 milhões de cristãos que vivem no Sudão. Eles representam apenas 4,5% da população, mas estão cada vez mais vulneráveis. Depois de um curto período de alívio entre 2019 e 2021, quando leis islâmicas foram parcialmente revogadas e a liberdade religiosa avançou, o golpe militar trouxe de volta o fantasma da perseguição oficial. As duras leis de apostasia, que já chegaram a prever a pena de morte para quem deixasse o islamismo, foram derrubadas por um breve período. Porém, desde 2021,
ao temor constante de que sejam restabelecidas. Com a retomada da influência islâmica no governo, ser cristão no Sudão voltou a ser sinônimo de perigo. Igrejas são vigiadas, cultos interrompidos, líderes religiosos intimidados e famílias coagidas a abandonar sua fé. Mesmo assim, os fiéis seguem firmes. Muitas vezes em segredo, eles continuam orando, ajudando uns aos outros e sustentando sua fé em Cristo, mesmo sob o risco de prisão ou de morte. Líderes cristãos locais pedem orações urgentes e também apoio internacional. Organizações de ajuda humanitária denunciam que a perseguição não vem apenas de grupos extremistas, mas também de dentro do próprio governo, que se mostra cúmplice ao permitir ou mesmo executar ataques contra a comunidade cristã. Enquanto a guerra se prolonga e o país afunda em crise, os cristãos do Sudão pedem que o mundo não os esqueça. Sua luta diária é sobreviver em meio à violência, à fome e à perseguição.